Pronto, agora então, bom dia, pessoal. Nossa aula de economia clássica, sexta-feira, sextou, hein? Dia 21 de maio de 2021. Estamos aqui já com 20 participantes, alguns querendo entrar, eu tenho que permitir para quem não entra com o e-mail institucional ativado. Então, sugestão, antes de largar o link dessa sala numa tela de navegador, numa outra tela, abra o seu e-mail institucional, que daí você entra automático, não precisa ficar permitindo. Que às vezes o pessoal perde aí, a mensagem que me aparece aqui é muito rápida, e às vezes não dá nem tempo de clicar para permitir e a mensagem já some. Ó, mais um aqui. Então, pessoal, comentem aí comigo, como é que vocês estão avançando no conteúdo. Tem o resumo que eu fiz lá num slide meio extenso para vocês, tem vários slides lá, com o resumo desse conteúdo, ou os principais tópicos desse conteúdo. E aí eu precisaria de um feedback para perceber até onde vocês avançaram, até onde foram. Eventualmente, alguns avançaram mais, outros menos, mas eu preciso ter uma noção para direcionar aqui a nossa conversa semanal. Aberto aí uns minutinhos para manifestações, comentários, dúvidas, críticas também, gente. Bom, professor, eu pelo menos estou conseguindo acompanhar bem, assim, né? Já estou aí nos clássicos aí, e tô indo tranquilo, assim. Ok, Sérgio. Eu recebi, agora eu não lembro, mas acho que são 20 e tantas respostas da tarefa 1, e, salvo engano, eu acho que a gente tem uns 30 e poucos matriculados. Então, tem alguns que ainda não responderam a tarefa 1, que o prazo foi até ontem. Mas já me perguntaram, alguns perderam o prazo aí, não, eu não sou um professor cruel, não, pode mandar depois do prazo mesmo. E para quem acessou o SIGA, já percebeu que tem lá já uma tarefa 2, que eu acho que o prazo é para a semana que vem. E ela é mais simplificada lá, eu fiz na forma de alternativa, verdadeiro e falso, algumas questões, eu boto lá uma afirmação, e vocês têm que responder se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. É mais com o objetivo de orientar os estudos de vocês, tá? E também para eu perceber em que medida vocês estão avançando na leitura do conteúdo. Sempre lembrando que aquilo que está nos slides é um resumão bem resumido, né? Bem sucinto, e não esgota o assunto. Vocês fiquem à vontade aí, como alguns já fizeram, de buscar outras obras, outros autores, buscar outras fontes, tá? E agora, então, quem quer comentar sobre a nossa aula de quarta-feira? Quem participou aí, por favor? A nossa aula pelo WhatsApp. Bom dia, ansioso, hein? Bom dia, Carmona. Gostei, quarta-feira foi bom, hein? Tá bom, mas para quem não participou, quem não estava disponível naquele horário de manhã, da quarta-feira, só explicando, isso foi pelo WhatsApp, e o WhatsApp não é um canal institucional nosso aqui, tá? Então, aquilo é uma informalidade, eu só fiz uma provocação, coloquei uma notícia que tinha saído quentinha de manhã cedo, eu assistindo o jornal aqui, de uma interferência na economia do governo da Argentina, suspendendo por 30 dias a exportação de carne por parte dos produtores argentinos. E aí muitas opiniões, virou um debate, virou bem interessante, gostei, tá?
Alguém quer comentar sobre isso ou a gente avança lá a gente parou, eu acho, nas transformações mercantilistas. Então, professor, eu vou comentar porque eu fiquei devendo uma posição, né, de ser contra ou a favor tomada pelo presidente. Coisa Tá picotando, Carmona, tá picotando um pouco. é a internet. Que aqui, no caso, eu tô sem Wi-Fi, tô tendo que usar meu 3G. Tá melhor? Melhorou agora. Tem mais gente pedindo aqui para entrar. Melhorou, Carmona, pode continuar. Aí eu tava dando uma lida, né? Assim, eu não falei que não ia me posicionar porque eu não sabia bem como que tava a situação. Mas ao dar uma lida, eu vi que importadores, né? O pessoal já que tem ali a produção tinha comprado já tinha tudo do país, né? Porque não é de qualquer jeito que funciona. Tudo uma Carmona, eu estou conseguindo entender o que você está falando, mas de fato está picotando muito a sua mensagem aí. Os colegas estão ouvindo direito ou só eu, o meu problema é na minha internet? Tá falhando, tá falhando. Tá falhando. Tá falhando, Carmona. Você só tem 3G aí? Carmona, manda áudio no WhatsApp que eu boto para reproduzir aqui. Vou mandar Isso, áudio pode lá. ser. Pode ser, Carmona. Desculpa, tá? Mas é que estava picotando muito mesmo, não dava para entender o que você estava falando. Sem problema, professor. Vou mandar o áudio lá. Tá. Alguém mais aí? Sanatiel? Oi, professor. Oi. É sobre essa questão aí, sobre essa polêmica aí acho que foi quarta-feira, né? Sim, foi na quarta. Uhum. Não é polêmica, a gente debateu lá as questões dessa notícia. O meu objetivo mesmo foi provocá-los, porque teorias que vocês estão lendo lá do século XIX, para que eu tenho que ler isso aí, estudar isso aí? Eu só quis mostrar para vocês, olha, essa interferência do governo argentino hoje, na questão dos produtores lá, suspendendo a exportação de carne por parte da Argentina, é aquilo que, para o Smith, soava como ele ojeriza isso, tinha pavor, ele defendia que o Estado não tem que se intrometer na atividade econômica. Os mecanismos de preços, sozinho, por si só, é capaz de equilibrar a atividade econômica. E aí surge a questão, oferta e demanda, né? E tem que lembrar também aí essa complexidade dessas negociações no comércio internacional, né? Certamente, esses produtores de carnes argentinos, eles fecharam contratos antecipados com os seus clientes do estrangeiro. E aí, por uma interferência do governo, eles não podem cumprir esses contratos. E provavelmente, muito provavelmente, eles vão levar pesadas multas. Posso soltar aqui o áudio do Carmona? Sim, pode soltar, faz favor. Vou aumentar aqui, só um minutinho. Ah, pronto, não saiu o áudio. Pera aí. Cara, por que ele não escreve na mensagem, o professor lê? Fica dando esse loop na aula, é muito chato. Pois é. Bom. Escreve aqui na mensagem, o professor lê e ele mesmo fala. Ele postou aqui, ó, sou contra o que o governo da Argentina fez. Eu vou lembrar para vocês, tá, que isso aí não tem nada a ver com posição ideológica de governo e nada. Aqui o fundamento é com base, eu acredito que vocês devam estar nos clássicos ainda, a defesa dos clássicos, principalmente do Smith. O Smith tinha uma visão muito otimista. Se vocês avançarem na leitura,
vocês vão perceber que os demais autores clássicos, sucessores do Smith, e aí nós começamos aí, depois do Smith, vem o Ricardo, vem o Malthus, que é mais ou menos contemporâneo de Malthus, e aí vem outros autores, já Ricardo, que é sucessor do Smith, sucessor que eu digo, ele vem depois do Smith. Quando o Smith escreveu a teoria, a riqueza das nações, o Malthus nem tinha nascido ainda, eu acho, ou era jovem. O Ricardo leu depois a obra do Smith e publicou também a obra dele, principalmente aquela que destaca a questão do comércio internacional, as vantagens comparativas de uma nação em relação à outra. Então, ele ficou conhecido por isso, né? Marcado por essa teoria, e ele é pessimista com relação ao futuro do capitalismo. Já o Smith, que é considerado o precursor da teoria econômica, se vocês se atentarem para a essência da obra dele, ele era muito otimista. O nascimento, o surgimento, ou a indústria germinando, uma indústria têxtil tem capacidade de produzir dezenas de vezes mais roupas, vestuário para pessoas do que aquela manufatura dos camponeses fazendo à mão, tecendo os fios de algodão à mão. Então, com a invenção da máquina a vapor, agilizando aquele processo de produção das indústrias, aquilo permitiria disponibilizar esses produtos para a população de uma forma mais ágil, mais quantidade de produtos, a um preço bem menor do que o custo de produção individual. Já pensou se vocês tivessem que fabricar as próprias roupas de vocês hoje, que trabalheira daria isso? Eu acredito que nem saberia como fazer, né? Mas sim, antes da Revolução Industrial, os camponeses tinham que ir lá tecer as suas próprias vestimentas. Os nobres, a nobreza que tinha recursos, encomendava dos grandes navegadores dessas empresas, Companhia das Índias holandesas, que faziam aquele trajeto pelo sul, lá da África do Sul, fazia a volta, ia lá nas Índias, na China, comprar seda para vender para a nobreza da Europa. E aqueles tecidos de seda, com coloridos, tá? Isso era um status. Quem tinha um tecido daqueles, Nossa Senhora, na sociedade era visto como tal, né? Então, a visão otimista do Smith é que com o processo de produção capitalista, você maximiza a produção e diminui muito os custos, disponibiliza produtos inclusive para os menos abastados, os camponeses, permite acesso ao consumo a esse pessoal, e o futuro do capitalismo ele via com muito otimismo. É isso que o mundo tem que seguir, para satisfazer as necessidades, principalmente as básicas, das pessoas. Lembrando, eu não sei se vocês estão fazendo outras disciplinas do curso de economia, disciplinas introdutórias, não sei se tem introdução à economia ou algumas disciplinas introdutórias. No curso de economia, a gente começa lá colocando quais são os problemas básicos da economia, os problemas fundamentais da economia. Dado que os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas, a questão econômica fundamental é decidir o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. E o Smith era muito otimista com relação a isso. Com o processo de evolução da industrialização na manufatura dos bens,
os bens se tornariam muito mais acessíveis à população, à coletividade de um modo geral, a preços muito mais baixos, por isso acessíveis. Os preços cairiam. E essa coisa toda, ela elevaria o bem-estar da coletividade como um todo, não só da nobreza, mas também dos camponeses, dos menos favorecidos. Por isso ele era muito otimista. Já o seu sucessor, a gente chama de sucessor, né, porque normalmente se analisa Smith primeiro e Ricardo que vem depois. Na obra do Ricardo, ele muda totalmente essa expectativa com relação ao futuro do capitalismo. Então, se vocês leram os slides aí, eu acho que eu deixei pistas aí, porque o Ricardo, ele foi muito influenciado por Malthus à época. O Malthus era contemporâneo do Ricardo. E o Malthus ficou conhecido pela questão da teoria da população. A população aumenta numa ordem geométrica, enquanto que a produção, principalmente de alimentos, aumenta numa ordem aritmética. E a conclusão lógica do Malthus é que lá na frente faltaria comida para tantas bocas. Isso geraria um problema de segurança alimentar no mundo e a fome batendo sobre as populações, vocês sabem que isso gera crises sociais que muitas vezes se perde o controle. Então, o Malthus tinha uma visão, o Ricardo, uma visão bem pessimista sobre o futuro do capitalismo, exatamente por isso. Lógico, eu não preciso falar que nem Ricardo e nem Malthus não contavam com a inovação tecnológica na produção, principalmente de alimentos. E o Malthus também, ele não foi lá muito honesto na obra dele, porque ele usou como base do crescimento da população as estatísticas dos Estados Unidos, que era o novo mundo. Lembram lá atrás, lá na questão dos reformistas, lá no século XVI, Lutero, principalmente, Calvino, quebraram paradigma lá com a religião católica, com o Papa não era mais autoridade deles, então houve muito conflito religioso na Europa, e muitos desses, conhecidos agora como protestantes, ou seja, protestavam contra a Igreja Católica, não seguiam aqueles paradigmas lá de comprar reservas no céu, enfim, se contentar com miséria nessa vida, essas coisas aí. E, por questões religiosas, muitos europeus fugiram para a América, para o Novo Mundo. Então, a população dos Estados Unidos, naquele período, naquele século, ela cresceu muito significativamente. E o Malthus usou essa estatística, talvez porque só os Estados Unidos, já naquele período, eles tinham números de imigrantes que chegavam, os outros países nem conheciam a população que tinham, os países europeus, principalmente. E como base da teoria da população do Malthus, ele usou as estatísticas dos Estados Unidos. E agora, gente, isso me faz lembrar também, né? Eu sou do século passado, e eu lembro que quando eu era bem pequenininho, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. E eu lembro até hoje aquela musiquinha lá. São 90 milhões em ação, avante Brasil, salve a seleção. Eu não sei cantar, sou um péssimo cantor. Mas se vocês perguntarem para os avós, para os pais de vocês, tem essa musiquinha, essa marchinha clássica, em comemoração ao tricampeonato mundial de futebol dos Estados Unidos em 1970. E eu estou dizendo isso porque
A música canta que nós éramos 90 milhões em 1970, no Brasil. 90 milhões. Quantos somos hoje? Com base no censo de 2010, né, nós somos em torno de 210 milhões. Isso que o censo de 2010 faz uma década, né? E ainda não se sabe se esse ano vai ser feito, não foi feito, ano passado não foi feito o censo. Então Esse é ano muito também não vai ser feito, não. Oi? E esse ano também não vai ser feito, eles avisaram que nem ser feito. Foi cortada a verba. Pois é. Tem toda uma polêmica, o STF mandou fazer, então não se sabe ainda. Mas, enfim, não quero entrar em polêmica aqui. Mas o fato é que em 1970 nós éramos 90 milhões de brasileiros, hoje, em 2021, possivelmente nós sejamos muito mais do que 210, 215, 220, e olha lá se não chegarmos aos 250 milhões de brasileiros. Significa que em 50 anos, o que aconteceu com a nossa população? Nós mais do que dobramos, não é? Em 50 anos. E aí a gente tem que lembrar que o nosso planetazinho aqui é uma nave, ela tem, aí nós temos que nos voltar novamente aos problemas fundamentais da economia. Recursos escassos e necessidades ilimitadas. No mundo já passamos de 7 bilhões de pessoas. E as estimativas para 2050 não são nada otimistas, não. Muito provavelmente nós estaremos beirando aos 10 bilhões de pessoas. Lembrando que essas 10 bilhões de pessoas são 10 bilhões de boquinhas que precisam se alimentar, segundo as orientações aí do pessoal da saúde, pelo menos 3 vezes ao dia. E para isso precisa de recursos. E aí vamos voltar à questão fundamental, os problemas fundamentais da economia. Que não é nessa disciplina que vocês devem ver isso, não. Tinha uma disciplina, Introdução à Economia, eu não sei se ela está sendo ofertada ou não, era lá, bem na... Está tendo, professor. Está tendo? Então, questões fundamentais da economia. Recursos escassos, necessidades ilimitadas. Então, a decisão que o economista deve tomar. O que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Então, a gente fica aí nessa, né? Nós somos 7 bilhões. Será que esse planeta aguenta 10 bilhões? E outra curiosidade, por acaso eu estava lembrando isso agora de manhã, que eu vi eu estava fuçando ali no YouTube, nos canais do YouTube, e eu vi lá eu acho que deve ser um videozinho, A Maldição dos Anos 20. Eu confesso para vocês que eu não cliquei, não abri, porque falava de epidemias, e, sinceramente, eu já estou até aqui com um negócio de epidemia o dia inteiro, né? Então, eu não cliquei para abrir, mas me chamou a atenção do título, A Maldição dos Anos 20, e eles mostram lá que houve uma epidemia global em 1720, em 1820, eu acho que foi a peste negra, em 1920, eu também não me recordo agora, mas deve ter sido aquele problema lá da peste, o gripe espanhola, que assolou milhões de vidas no planeta, e por coincidência agora, em 2020, de novo, nos anos 20, surge essa nova epidemia. Isso me parece muita coincidência, eu não gosto de coincidências, não. Então, eu fico meio pensando sobre isso. Oi? Eu já não acho que seja coincidência. Eu acredito que o capitalismo, né, a história, tudo segue padrões. E a gente está na época de acontecimentos históricos, de pegar os padrões históricos. São coisas, né? Eu poderia aqui até sugerir uma teoria da conspiração sobre esse assunto. Será que essas epidemias que aparecem de tempos de 100 em 100 anos, será que não são provocadas?
Bom, mas aí a gente entraria na teoria da conspiração e a gente poderia expor várias hipóteses, etc. E tal, mas não vamos entrar por esse caminho, não. Mas o fato é que eu buscando aí algumas notícias de ontem sobre o mercado, na verdade, sobre o mercado financeiro, me deparei com um arquivo lá, um vídeo no YouTube que tinha esse título, A Maldição dos Anos 20. Epidemia lá nos anos 1720, 820, 920 e agora em 2020 de novo. Bem interessante. É só para botar uma pulga atrás da orelha. Vamos lá, gente. Eu acho que eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, só um pouquinho. Mas isso aí iria dar lógica, né? Esse negócio de 100 em 100 anos, porque nos anos 2000 teve a pandemia lá de gripe suína. Oi, quem está falando aí? Eu falo assim, nessa questão da conspiração, né? Se fosse de 100 eu sei que é você, mas eu não sei o seu nome, eu não estou vendo. Sanatiel. Ah, Sanatiel, tudo bem, continua. Agora eu voltei para a tela, é que eu estava lá no slide. Tá? Não, tranquilo, professor. E eu não conheço a voz de vocês ainda, então desculpa aí. De boa. Assim, se a gente fosse parar para pensar nessa teoria, tipo, de 100 em 100 anos, sairia da lógica, porque nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, teve a pandemia de gripe suína, né? Que foi o H1N1. Então, assim, eu acho que sairia muito da lógica. Se fosse parar para pensar, tipo, a cada 100 anos tem uma pandemia, sei lá. Eu não sei, mas teve algumas epidemias mais localizadas, H1N1, teve algumas outras coisas aí. Eu não acompanho muito isso. Tá? Ah, o SARS, alguém colocou aí, lembrou. De fato, eu acho que lá em 2002, 2004, não lembro que ano, 2011, teve essas preocupações na área da medicina, mas uma que abalou o mundo mesmo é essa agora, 2020, né? Da Covid-19. Eu acho que, na verdade, professor, assim, desculpa, tá interrompendo sua aula. É porque, assim, nos anos 2000, quando teve o início da pandemia de gripe suína, houve a vacinação em massa das pessoas. Tipo, foi lutado para poder fazer a vacinação. E o que não ocorreu agora. Esse vírus veio mais forte e alguns governos são negacionistas. Então, tipo, aconteceu isso que aconteceu. Tipo, de muita gente tá morrendo desnecessariamente. Não, peraí, Sanatiel. Eu acho que aí você tem que ver lá os conceitos. O que aconteceu com SARS, com H1N1, não sei o quê, não foi pandemia, foi epidemias localizadas, o que facilitava a vacinação naqueles estados, naqueles países, e aos atingidos e aos que tinham entrado em contato com aqueles atingidos. Muito mais suaves essas coisas que aconteceram aí agora, nos inícios desse século. Exatamente por isso. Realmente, foi uma pandemia que aconteceu. O mundo agora, inteiro. A pandemia, ela é global, tá? Então, sim, exatamente. Você perde o controle de vacinação. O H1N1, ele só não teve proporções maiores que nem o Covid, exatamente por isso, por causa da vacinação que eles fizeram, entendeu? Eles investiram em pesquisar uma vacina e vacinaram. Tanto que o Brasil foi referência em vacinação no mundo inteiro. Tá, bom, eu também não sou médico, não tenho muito conhecimento dessa área, vamos deixar assim. A única coisa que eu coloco é que eu acredito, pessoalmente, que há uma diferença com esse vírus de agora, Covid-19, do que com as epidemias localizadas lá no início desse século, né? 2004, 2005, teve ebola também, lá em alguns países da África, que chegou a preocupar a comunidade científica mundial, mas foi combatida, está sob controle. Então, tem essas questões. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi essa coincidência de pandemias, que daí pensa lá nos Jogos Pan-Americanos, são jogos de toda a América, né? Então, pandemia envolve todo o globo. E epidemia, pensa na questão na palavra epicentro. É localizado, é restrito. Contágio, enfim, contaminação, essas coisas aí. Mas tudo bem, vamos lá.
Vou voltar lá para a página, lá vou tentar. Alguém mais quer falar? Eu já estou apresentando para vocês aqui, só me ajude. Sim, professor, está aparecendo para a gente. Um slide aí? Então tá, eu vou para lá. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão a gente avança um pouco aqui. Eu acho que eu tinha falado das transformações religiosas, do padrão de vida, eu acho que não comentei na aula passada, não é? Eu vou comentar, assim, nesses slides, algumas coisas bem pontuais e vou avançar meio correndo, assim, porque, a princípio, parte-se da premissa de que vocês tenham lido isso e tenham anotado as dúvidas, e aí me remetam essas dúvidas. Mas, como isso não vem acontecendo, eu subentendo que eu fui bem sucedido nessa minha capacidade de síntese do conteúdo. Ou seja, vocês leram e entenderam. Ou tem a outra alternativa também. Não tem perguntas porque ninguém leu. Então, eu não sei agora onde que eu me localizo aí, né? Se a síntese foi muito bem feita e todo mundo entendeu e não tem perguntas, ou se ninguém leu, por isso não tem perguntas. Me ajudem aí, povo. Então, vamos lá. Oi, alguém quer falar? Deixa eu voltar lá para ver quem é. Eu tô falando que eu li até os clássicos. Os autores clássicos todos. Isso. Chegou lá no Keynes ou não? Não, né? Não, eu parei no SEI, nas leis de SEI. A lei de Say, S-A-Y, né? Isso, é um francês, Jean-Baptiste Say. Legal, vamos ver se a gente comenta aquilo também. Mas isso aí é bom, viu? Quem falou aí foi a Camila. É bom para que daí eu posso ter uma noção a que altura vocês andam. Lógico que eu não vou considerar que todos estejam no mesmo ritmo, tá? Mas aí eu tenho uma noção, pelo menos, até onde vocês estão indo. Então, gente, sobre ainda, vamos ver se a gente... Nossa, 20 para as 11 já, 20 para as 9 aqui no Mato Grosso. Sobre as transformações do período mercantilista, né, eu destaquei algumas aí, tem a do padrão de vida também. Né? Então, tá ali lendo aí, marcados pela reabilitação teológica da vida material em relação ao ascetismo. Aliás, eu recebi uma resposta aí dessa tarefa 1, alguém fez referência a esse termo ascetismo, que eu coloquei em amarelo, entre parênteses aí, porque não é um termo que a gente usa no dia a dia, né? E tá a explicação aí, né? O exercício prático que leva à realização da virtude, da plenitude, da vida moral, enfim. Continuando, essas transformações no padrão de vida, e aí eu quero fazer um comentáriozinho à parte, consequentemente, pelo desejo de bem-estar, de alimentação requintada. Olhem bem aí, gente, não é requentada, é requintada, ou seja, uma alimentação que tem um pouquinho mais de requinte. As pessoas simplesmente queriam ter acesso ao consumo de sal, que era aí um privilégio da nobreza, temperar os cervos que eles abatiam nas propriedades deles, eles temperavam com sal. Os camponeses não tinham acesso ao sal, aos temperos, principalmente lá cravo da Índia, etc. e tal. Os camponeses tinham que se contentar com o que a natureza lhe oferecia ali e pronto. Eu continuo aí, habitações confortáveis e arejadas. Quando eu coloco isso, não pensem aí que o camponês desejava uma mansão com piscina, etc. e tal.
Quando ele desejava uma habitação confortável e arejada, significa apenas que ele não queria morar naquelas palafitas cobertas muitas vezes com palha, etc., que quando chovia, entrava água no ambiente onde ele dormia, dava mofo nas paredes, as paredes de pau a pique lá, quando batia aqueles invernos, aquelas tempestades de neve, aqueles ventos fortes entravam na residência dele e a pessoa muitas vezes adoecia porque não tinha condições de vida, uma habitação confortável, que pelo menos na questão da saúde das pessoas fosse confortável, arejada, enfim. E a questão das viagens interregionais também, muitos não podiam sair lá do feudo deles, né, para ir conhecer outras culturas, outros vizinhos, enfim. Mas sobre essa questão da mudança do padrão de vida, gente, eu quero fazer um comentário adicional e olhem a ironia do destino, ou a ironia da história. Vocês já ouviram falar das cruzadas convocadas pelos papas, não é? Tem muitos filmes que retratam, tem lá os templários, né, que iam lá lutar, as cruzadas, que os papas convocavam exércitos ou parte dos exércitos dos senhores feudais, e aí se reuniam lá e treinavam 1 ano, 2 anos lá na França, ou em alguma região ali, juntava soldados da Europa inteira para daí marchar rumo a Jerusalém para reconquistar a cidade sagrada lá para os cristãos. E aí muito sangue foi derramado. Tem lá vários filmes que retratam isso. Esses soldados, normalmente, eles eram camponeses que eram convocados pelos seus senhores feudais para servir a um rei, e esses reis juntavam essas pessoas para servir ao Papa para aquelas cruzadas. E, normalmente, esses sujeitos eram jovens, meninos de 15 anos, que estavam aí apaixonados pela vizinha camponesa, e que era convocado para ir numa cruzada dessa. Sujeito com 15 anos, voltava 10 anos depois. Será que a amada dele ainda estaria esperando por ele? Então, fica aí para vocês pensarem. Mas a questão é outra, gente. Esse sujeito, ele rodou o mundo, foi lá até Jerusalém, ele entrou em contato com outras culturas, ele viu residências confortáveis, arejadas, com janelas, com isso, com aquilo, a alimentação daquela outra cultura, dos mouros, principalmente, bem mais requintada, digamos assim, e quando acabava a cruzada, ou o prazo em que 10 anos que ele tinha que servir lá para o Papa, para a igreja, quando ele voltava para a vila dele, da onde ele era nativo, ele não se contentava mais naquele padrão de vida que ele tinha antes. Espera aí, a gente morar aqui nessa miséria aqui, com essa residência aqui, não aguenta o vento, não aguenta a umidade, não aguenta o frio. Com essa comida que nós comemos aqui, espera aí, isso não é. E esse cara se revoltava. Percebam que essa revolta dessa classe camponesa, para mudar o que a Idade Média, todos aqueles 1000 anos, foi sendo imposto, tanto pela igreja quanto pela oligarquia, pelos senhores feudais, pelos barões, pelos reis, enfim, essa mudança ou essa exigência de mudança, ela foi gerada a partir da própria igreja, que convocou esses caras para ir conhecer outras culturas. E quando esses caras voltam, peraí, o padre está dizendo que eu tenho que me formar com essa pobreza aqui, mas por que que lá os outros, que são os infiéis, têm uma qualidade de vida melhor do que a minha? Então, eles começaram a questionar esses sermões, né, ou essa imposição da igreja, assim como passaram a questionar a questão dos meeiros lá,
dos senhores feudais, dos proprietários, os donos das terras, que viviam nos seus palacetes, dando festas famosas ao som dos violinos, regados a champanhe, enquanto o povão ia lá, trabalhava quando colhia, por isso se chamava de sistema de meeiro, metade era para o senhor proprietário da terra. E isso quando era metade, né? Normalmente eles pegavam 2/3 da produção do camponês para sustentar os privilégios, as regalias dos senhores feudais. Comentários? Não, eu estou olhando para o relógio aqui. Transformações políticas também foram interessantes, gente. Então, os estados, quer dizer, os reinos, eles começaram a se aglutinar e a se eleger ou um rei daquele estado moderno, ou um monarca, se fosse uma monarquia, né? Ou em alguns, mas na Europa, basicamente, monarquia e democracias, né? Em que o soberano ou o presidente era eleito, ou era indicado, enfim. Mas começaram esses movimentos da unificação da Itália, por exemplo, foi nesse período, da Alemanha, com o Weimar, que brigou muito por isso, o imperador, o rei Weimar lá, unificar os chamados cantões, é uma espécie de estado em que tinha um rei ou um soberano, e ele não tinha futebol na época, não tinha TV a cabo, a diversão desses soberanos, era um ficar com uma briguinha contra o outro ali, um cantão contra o outro. Então, mais ou menos nesse período, nessas transformações, com o surgimento do mercantilismo, esses caras entenderam, poxa, é melhor a gente se juntar aqui e tirar proveito disso tudo, principalmente de explorar o novo mundo. Logo em seguida das navegações veio aquele período de essas coroas centrais dos países top de linha da época, né? Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Inglaterra, França, eles praticamente dividiram o resto do mundo, África, principalmente, Ásia e o Novo Mundo, as Américas, como se fosse um quintal deles, né? Todos eles conquistando colônias para serem subtraídas as riquezas que deveriam ser levadas à coroa central, aos países centrais. Então, surgiram, sim, esses estados, né? E eles conseguiram uma façanha interessante, né, que eles juntaram os interesses da nobreza, que já estava ali, eu coloquei ali, ó, tentando salvar os dedos, porque já perderam os anéis, né, que estavam nos dedos. Porque a classe burguesa, ela estava emergindo à época. A burguesia, ou seja, os pequenos comerciantes, que antes eram camponeses, agora são comerciantes e estão ganhando dinheiro, eles estão pedindo espaço. Espera aí, entre nobreza e clero, entre a igreja e a nobreza, os nobres, os reis, enfim, eu também quero meu espaço aqui. E depois a Revolução Francesa, que vem depois, explica bem esse período aí, né? Muitos reis, no caso do rei da França lá, foi para a guilhotina, teve o pescoço cortado, né? Então, essa classe burguesa emergente, ela pediu espaço. E para atender ou amenizar, apaziguar os furores dessa classe, o que nobreza e clero fizeram? Vamos aqui fundar um estado. A nossa região aqui, os nossos cantões, que antes nós éramos divididos, inimigos uns dos outros, nós vamos nos juntar para interesses comuns. Por curiosidade só, gente, eu morei muito tempo na Suíça, na Alemanha também. A Suíça, ela é
Você sabe, né? A Suíça é do tamanho da ilha de Marajó. Né? É um paísinho muito pequenininho, mas muito rico, né? Metade do país ainda é quase inabitável, porque tem os Alpes lá, né? A gente vai lá para os Alpes, lá por questões turísticas, né? Mas para morar lá em cima, são alguns poucos camponeses que são fortemente subsidiados pelo Estado suíço para permanecerem lá em cima. Criarem suas vaquinhas, não compensa levar o leite até uma fábrica de queijo na cidade, que fica longe, tem que descer a montanha, então eles tiram o leite das vaquinhas, no final do dia dão o leite para os bezerros, e o Estado vai lá e paga essa produção de leite deles, ou seja, o Estado subsidia, porque para o Estado é interessante esse camponês estar lá em cima na montanha, ele mantém tudo limpinho, os pastos, as vaquinhas, e aí vem os turistas japoneses e tiram fotos. Os turistas do mundo todo ficam maravilhados. E não tem problema social. Então, o subsídio pago pelo Estado, ele ganha em outras, né, em outras searas. Aí ele é muito bem compensado. Mas aí, só para complementar, a Suíça, que na verdade o nome oficial da Suíça não é Suíça, não é Switzerland, não é Schweiz, que seria em alemão, é Confederação Helvética, é em latim. Por isso é que os carros da Suíça, eles têm lá aqueles adesivos, tem CH atrás, para identificar que é um carro da Suíça. Um automóvel, eu não sei se hoje ainda tem essa moda, mas quando eu andava por lá, os automóveis que eram franceses tinha lá um adesivo meio oval com FR. Os da Alemanha, eu acho que era G ou DE, Deutschland, DE. E os da Suíça tinham lá CH. E eu perguntei por que CH? Não, porque o nome do nosso país oficialmente é Confederação Helvética, que foi a junção de 13 condados, ou seja, 13 nobres que antes brigavam entre si, eles decidiram se unir para formar o Estado suíço, que é neutro e é soberano. E olha, eu digo, apesar de ser pequeno, ele é um dos países mais difíceis para serem invadidos hoje. Né? Que eles têm o que eles chamam lá, tipo Israel, eles têm um exército permanente. Você fez 18 anos, você vai para o exército, você serve, e você nunca sai do exército, até se aposentar. A qualquer momento, mesmo que você seja diretor de um banco multinacional, se o Estado precisar, ele pode te chamar e você tem que ir lá servir as Forças Armadas Suíças. Bom, isso só por curiosidade, tá bom, gente? Então, essas transformações políticas também foram fundamentais para pavimentar essa estrada do que viria alguns anos depois, principalmente com eu estou preocupado com o horário aqui. O desenvolvimento ou a construção das máquinas a vapor que passariam a movimentar as indústrias têxteis na Revolução Industrial, que viria logo em seguida, a criação, o desenvolvimento dessas máquinas a vapor só foi possível, gente, porque durante o período mercantilista, teve lá aquela transformação lá acho que está no slide anterior, agora não era mais proibido você fazer experiências, utilizar métodos, observar a natureza. A máquina a vapor, o que ela precisa? De água que seja aquecida até 80 graus para gerar vapor. Isso é ciência, gente. É observar a natureza. Se eu ferver uma caneca de água aqui, com quantos graus ela vai ferver? E a máquina a vapor exigia água e calor. Então, só foi possível porque, nesse período das transformações intelectuais, pronto, agora você não é mais proibido de fazer experiências, de seguir metodologias, de observar a natureza e de tirar conclusões. Antes, no período da Idade Média, a gente seria bruxaria.
Se lá nos anos de 1200, um inventor lá, um professor Pardal, tivesse inventado uma máquina a vapor, ele teria acabado na fogueira, na praça pública. É bruxaria. Inventar um negócio aqui que gira uma roda, que através de uma polia pode movimentar outras coisas, seria bruxaria. Seria um sacrilégio contra a vontade de Deus. Deus não tinha colocado aquele trambolho disponível para a humanidade na natureza. Então, o sujeito que criou isso é um bruxo e vai para a fogueira na praça pública. Entendem, gente, a importância dessas transformações, mesmo que muito silenciosas e muito demoradas, elas passaram a colocar uma pedra de calçamento, para quem ainda se lembra o que é uma rua com calçamento e não com asfalto, uma pedrinha atrás da outra para pavimentar as transformações que viriam depois com a Revolução Industrial, as mudanças, as questões políticas que aconteceram principalmente com a Revolução Francesa, em que a guilhotina, né, acabou aí pegando toda uma família real lá do rei da França e toda os seus sucessores, enfim, e essas mudanças que aconteceram no mundo, que culminam com os nossos dias de hoje, que vocês têm iPhone, internet, daqui a pouco 5G, e que nós estamos conversando aqui bem à distância, muitos espalhados pelo Brasil, e eu não sei nem aonde. Eu vou parar a apresentação aqui. Muitos espalhados pelo Brasil, mas a tecnologia nos permite hoje a gente estar conversando, embora que vocês estejam aí, eu entendo, muito confortáveis, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Vocês não fazem ideia como é esquisita essa sensação que eu tenho de estar aqui falando com uma... É complicado, gente. Para quem não é, como eu não fui, treinado para ser um apresentador, ou um youtuber, ou um professor, showman, não sei o quê, é muito complicado estar aqui falando com uma máquina e imaginando que lá numa outra ponta tem a gente ouvindo. Aliás, eu vou confessar outra coisa para vocês. Essas aulas são gravadas e quando eu resolvo assistir uma lá no YouTube, aí na televisão, vamos ver como é que foi a aula de hoje, eu confesso para vocês que eu não aguento 5 minutos. Que chatice é essa, Paulo? Aí eu desanimo, né? Mas, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar presencial, e daí a dinâmica desse conteúdo, das disciplinas, ela é diferente. Mas eu espero que vocês compreendam a minha limitação aí, porque eu mesmo acho muito chatas essas aulas gravadas. Ô, professor, mesmo com as suas limitações, o senhor ainda consegue lidar super bem. Eu tive professores no ensino médio que não conseguiam fazer as aulas online. O senhor se dá super bem. O senhor faz a apresentação, o senhor aceita o povo na aula, o professor consegue lidar bem com a tecnologia. Tá bom, obrigado. Na verdade, a gente está aprendendo um pouco, né? Mas eu não tenho pretensão nenhuma de, assim que voltar às aulas presenciais, pelo amor de Deus, é porque presencialmente você consegue perceber, observando os alunos, se eles estão conseguindo acompanhar o raciocínio ou não. O professor que tem um pouco mais de experiência tem esse tato, você consegue perceber se o aluno está interessado naquele conteúdo ou não. E aí tem toda a interação. Eu gosto muito de brincar com os alunos durante as aulas. E aqui, sinceramente, gente, eu tenho que cuidar o que eu falo, porque os algoritmos do YouTube, dependendo do que eu falo aqui, eles não analisam o contexto da palavra que eu falei. Pode ser uma palavra proibida e simplesmente aí o conteúdo todo não é gravado lá, não passa pelo crivo, né? A gente tem que se submeter a essas plataformas e tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Já numa sala de aula presencial, não, aí você está
próximo de vocês, né, próximo dos alunos, há uma interação muito mais, digamos assim, didaticamente muito melhor, né? Pessoal, 9 horas, eu vou parar a gravação, tá ok? Podem aproveitar aí esse espaço aqui, alguns minutinhos, para comentários, críticas, sugestões. Gente, olha, se tiver sugestões de como que eu posso melhorar isso, ou ajudá-los no